A dona Saulaine me enviou pela segunda vez essa caixinha aqui com vários produtos que eu ainda não testei. Eu não sei vocês, mas eu amo receber cartinha. Eles me enviaram esse Body Splash cabelo e corpo. Nossa, o cheirinho é maravilhoso desse Body Splash. É bem chique mesmo. Veio também esse Body Splash Beleza Fatal. Eu nunca testei, tô louca pra testar, porque eu vi muitas meninas falando bem desse Body Splash. Ele é um Body Splash cabelo e corpo. Nossa, o cheirinho é maravilhoso. Veio também esse Body Splash cabelo e corpo, o poder das divas. O cheirinho desse Body Splash é maravilhoso também, eu super amei. Também veio esse olhinho da linha Cheirosa. Nossa, o cheirinho é maravilhoso. Muito obrigada, Saul!